Havia um ar de troca de guarda em Xangai no domingo. A China amanheceu vendo um garoto largar da pole e anoiteceu vendo um vencedor de verdade. Andrea Kimi Antonelli perdeu a ponta para Lewis Hamilton na freada da primeira curva. Recuperou a liderança ainda na volta 2. E depois disso, fez da corrida um daqueles raros exercícios de autoridade precoce. Não a autoridade barulhenta, mas a que se impõe pelo ritmo, pela compostura e pela capacidade de não se perder no próprio entusiasmo. A beleza da prova esteve justamente no contraste. Antonelli corria como quem tenta segurar o futuro com as duas mãos, enquanto atrás dele, os adultos da história tratavam de incendiar o retrovisor. Hamilton, já em seu vermelho Ferrari, fez uma largada de manual e, por um instante, pareceu disposto a lembrar ao paddock que veterano também sabe sequestrar roteiro. Leclerc estava ali, feroz como sempre, e Russell, preso no meio daquele duelo, virou testemunha irritada de uma briga que era bonita para quem assistia e cruel para quem precisava vencer. O inglês chegou a dizer que só esperava o momento em que os dois carros da Ferrari se tocariam. Não aconteceu, mas a tensão esteve rondando a corrida como um fio desencapado. Foi uma corrida em que a ordem nunca esteve totalmente segura, embora o líder quase sempre estivesse. O safety car da volta 10, provocado pela parada de Lance Stroll após um problema de bateria, embaralhou o respiro do pelotão da frente e ofereceu a Russell a chance de reabrir a história. Mas na relargada, veio outro detalhe que decide domingos. Enquanto Antonelli seguia limpo, Russell penou para aquecer os pneus duros e acabou engolido por instantes pela fome das Ferraris. Esse atraso custou metros, segundos e talvez a última ilusão de pressão real sobre o companheiro de Mercedes. Quando finalmente o tráfego sentimental e esportivo da Ferrari se desatou, Antonelli já estava longe o suficiente para transformar perseguição em formalidade. Ainda assim, toda corrida grande precisa de um susto antes da consagração. E o de Antonelli veio no fim, na curva 14, com a travada que quase converte glória em tragédia e faz o coração lembrar ao piloto que ele ainda tem 19 anos. Foi um instante humano dentro de uma exibição quase madura demais. Ele mesmo admitiu depois que deu a si próprio um ataque cardíaco com o erro. Talvez tenha sido exatamente isso que faltava para a vitória ficar completa. Não um passeio, mas uma cicatriz mínima, dessas que transformam triunfo em memória. Russell chegou em segundo, Hamilton levou ao pódio o primeiro GP de Ferrari. Leclerc terminou em quarto, e a tarde ganhou aquela moldura perfeita em que ninguém saiu indiferente. No fundo, Xangai entregou mais do que um resultado. Entregou a sensação rara de assistir a um piloto jovem, conduzindo a tarde como se já conhecesse o peso dela. A Mercedes saiu com dobradinha, Hamilton levou a Ferrari ao pódio, Behrman apareceu com força em quinto e a McLaren passou vergonha antes mesmo de a corrida começar. Mas o que ficou da prova foi outra coisa. A maneira como Antonelli absorveu a perda da liderança na largada, retomou a ponta sem ansiedade e sustentou a corrida com firmeza quase improvável para a saidade. O erro no fim não diminuiu a vitória, ao contrário, deu a ela um traço humano. E talvez tenha sido justamente isso que tornou o domingo tão marcante. Não foi apenas o dia da primeira vitória de Antonelli, foi o dia em que ele pareceu estar ao lado dos grandes. Se você gosta de Fórmula 1 contada com emoção, se inscreva no Crônicas da Velocidade.